Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia com o pastor Sócrates Penaforfado. A diversidade dos dons na igreja. Lemos em Romanos, capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos, a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens, se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasa de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Portanto, que nesta feliz oportunidade, você e eu possamos compreender a categórica palavra do apóstolo Paulo, que fala dos diferentes dons segundo a graça. A palavra dom provém do vocabulário grego carisma e significa dádiva ou presente. Todos os dons que recebemos de Deus na igreja são presentes graciosos do Pai
para um melhor exercício do nosso ministério em favor de sua igreja aqui na terra. O apóstolo Tiago afirma: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não existe mudança nem sombras de variação. A Bíblia menciona uma diversidade muito grande de dons, os dons da graça, os dons espirituais, os dons ministeriais. Portanto, os diferentes dons nas Escrituras estão espalhados por toda a Bíblia Sagrada. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e versículo 38, depois de Pedro terminar o seu sermão no dia de Pentecostes, o povo que estava lhe escutando disse: que faremos, varões, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Esse dom do Espírito Santo que o apóstolo Pedro está se referindo é o batismo com o Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 8 e versículo 14 a 25, a Bíblia afirma que os apóstolos em Jerusalém, ouvindo acerca do avivamento que estava acontecendo em Samaria, enviaram para lá Pedro e João, os quais impunham as mãos sobre os discípulos e eles recebiam o Espírito Santo. Simão, o mágico, tendo oferecido dinheiro a Pedro para que ele estivesse também aquele dom, foi repreendido pelo apóstolo severamente. Pedro lhe disse que o dom de Deus não se adquire por dinheiro. O dom de Deus a que Pedro se referia era o batismo com o Espírito Santo, que era concedido aos recém-convertidos pelas mãos dos apóstolos. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 11 e versículo 17, Pedro se defendeu perante a igreja primitiva, afirmando que Deus havia concedido aos gentios na casa de Cornélio o mesmo dom do Espírito Santo que eles haviam recebido quando creram em Cristo. Em Romanos, capítulo 1 e versículo 11, Paulo afirma que por muito tempo desejou ir ter com os crentes de Roma para repartir com eles algum dom espiritual para que eles fossem confirmados. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4, a Bíblia diz que os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 a 11, a palavra de Deus afirma: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas, mais um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Portanto, em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1, o apóstolo Paulo nos aconselha dizendo:
segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Em Efésios, capítulo 3 e versículo 7, Paulo dá o seu testemunho pessoal dizendo: fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. Em 1 Timóteo, capítulo 4 e versículo 14, Paulo aconselha Timóteo a não desprezar o dom que havia nele concedido por profecia com a imposição das mãos do presbitério. E em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7, Paulo admoesta novamente Timóteo, dizendo: por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Timóteo precisava de um reavivamento pessoal para poder despertar o dom espiritual que já estava operando dentro dele em sua vida. Portanto, o Espírito Santo é o administrador e o distribuidor dos dons espirituais concedidos à Igreja do Senhor Jesus Cristo e ao Santo Ministério. Portanto, existe o dom de Deus como salvação, o dom como recebimento do Espírito Santo, os dons da graça de Deus, os dons espirituais e os dons ministeriais.